Olá pessoal, vamos resolver mais um problema de física. Dessa vez a gente vai resolver um problema que fala sobre atração gravitacional e também envolve soma vetorial. E no caso, como a questão envolve atração gravitacional, a gente vai utilizar a lei da gravitação universal também na resolução dessa questão, tá certo? Então a questão é a seguinte: duas esferas uniformes, cada uma com massa igual a 0,260 kg, estão fixadas nos pontos A e B. Então, vou logo colocar aqui a figura, certo? Que mostra o esquema da questão, né? Do enunciado da questão. Então, você tem duas esferas, certo? As duas esferas nos pontos A e B têm a mesma massa, 0,260 kg. Então, ele pede: determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração inicial de uma esfera uniforme com massa 0,010 kg quando ela é liberada do repouso no ponto P, né, que é esse ponto aqui em cima, e sofrendo apenas atrações gravitacionais das esferas situadas em A e B. Então, tudo bem. Você tem esse sistema aqui completamente isolado, certo? Não existem outras forças atuando sobre esse sistema, além das forças gravitacionais entre as partículas, né? Entre essas três, na verdade não são partículas, né? Entre esses três corpos, essas três esferas que têm distribuição de massa uniforme. Ok. Então o esquema mostra que esses três corpos, né, essas três esferas formam um triângulo, certo? E a gente dá para ver, né, que a distância tanto da esfera no vértice B, né, como a esfera no vértice A, elas estão a distância de 10 centímetros da esfera no ponto P, certo? E a gente vai ter que calcular a soma das forças que A faz no ponto P, né, onde está essa esfera menor, e a força que B faz em P, certo? E a soma dessas duas forças, né, aí a gente vai depois, no final, aplicar a segunda lei de Newton para encontrar qual é o módulo, a direção e o sentido da aceleração, né, inicial dessa esfera aqui que está no ponto P, certo? Então, primeiro a gente vai fazer, vai desenhar as forças que atuam sobre essa esfera no ponto P, vai fazer o somatório das forças e depois que fizer o somatório das forças e a gente chegar na expressão que mostra a força resultante que atua sobre essa esfera no ponto P, aí sim a gente aplica a segunda lei de Newton para achar a aceleração, tá certo? Então vamos expressar melhor como é que a gente vai resolver esse problema. Então a questão ela pede a aceleração inicial, né, que essa esfera no ponto P vai sofrer. Essa esfera está submetida às forças de atração gravitacional da esfera A, certo? A atração gravitacional que a esfera em P sofre devido a exatamente essa força que atua nessa linha, né, que passa pelo centro dos dois corpos e nesse caso na direção de A. E a mesma coisa acontece com B, né? Existe essa força na direção da esfera B que a partícula P, que a partícula no ponto P sofre, certo? E a gente vê que esse triângulo aqui, né, esse triângulo que tem lados 10, 10 e 16, certo? A gente pode dividir ele ao meio e formar dois triângulos retângulos, né? Ok. Os dois triângulos retângulos têm exatamente os mesmos lados, certo? Tem lados 10, 6 e 8. Então tem exatamente os mesmos ângulos, né? Então a gente vê que esse ângulo daqui, esses dois ângulos aqui são ângulos retos, certo? Esse ângulo dessa extremidade aqui é igual ao ângulo dessa extremidade aqui. E em cima a gente tem também dois ângulos iguais, que são dois ângulos θ. Ok. Então a gente vai ver agora que outras
equações a gente pode tirar dessa configuração aí, certo? Então vamos definir, né, nosso sistema de coordenadas. Eixo x para a direita positivo e eixo y para cima positivo, certo? Então o que é que a gente tira com relação ao vetor FA, né? O vetor FA está nessa direção aqui. Se eu quiser saber o cateto adjacente, né, a esse ângulo θ, é exatamente a componente y, né, do vetor FA, é esse cateto aqui, certo? O cateto adjacente ao ângulo θ é exatamente FA cosseno de θ, né? A componente de FA na direção y. E a gente vê claramente que é uma componente negativa, é uma componente para baixo. Então é esse termo aqui, certo? Primeiramente, esse termo aqui. FA é dado por duas componentes, a componente x, que a gente vai falar daqui a pouco, e a componente y, que é menos f cosseno de θ. Se eu quiser achar o cateto agora oposto, né? Posso desenhar aqui em cima ou aqui embaixo, certo? Cateto oposto é exatamente como o adjacente foi cosseno, o oposto é seno, certo? E a gente vê que também, se essa força é nessa direção, ela tem tanto as componentes y negativa, como a componente x também é na direção para a esquerda, né? Então, contrária à direção positiva, então é negativo também. Então, FA é dado por o quê? Uma componente x, que é menos f seno de θ, e uma componente y, que é menos f cosseno de θ. Para B é exatamente a mesma coisa, certo? Sendo que a B tem uma componente I, a força FB tem uma componente Y negativa e tem uma componente X, né, para a direita, ou seja, uma componente X positiva, mas é exatamente o mesmo módulo, né? Então, o vetor FB vai ficar como sendo F seno de θ menos F cosseno de θ. Claro, né? Esse F aqui, na verdade, nessa equação de cima deveria ser FA, certo? E, e essa expressão que tem aqui, né? Na verdade, eu deveria colocar um subscrito B, né? Porque aqui eu estou fazendo o módulo. Esse F representa o módulo do vetor FB, né? E esse F aqui representa o módulo do vetor FA. Sendo que como as massas que estão em A e em B são tem exatamente a mesma massa, certo? A mesma massa. Então essas forças FA e FB têm exatamente o mesmo módulo, tá ok? Então é por isso que eu estou dizendo que módulo de FA é igual a módulo de FB, que é igual a F, tá ok? Por isso que eu não coloquei logo de cara, eu tirei, né, logo de cara os subscritos, coloquei tudo F, porque módulo de FA é igual a módulo de FB, que é igual a F. E por que isso? Porque essas forças são dadas pela lei da gravitação universal, né? Que é dada justamente por essa expressão. Como é que eu calculo essa força FA, por exemplo? É dada pela constante gravitacional, massa da partícula 1, certo? Que eu vou chamar essa massa, esse m minúsculo, a massa da esfera, né? Não da partícula, da esfera que está no ponto P, tá ok? E essa massa maiúscula seria a massa da esfera maior. Então, o módulo das forças, né, é constante gravitacional, massa da partícula em P, massa da partícula em A, nesse caso específico para calcular FA, dividido pela distância entre as duas partículas ao quadrado, certo? Como tanto nesse caso da esfera em P e a esfera em A, como da esfera em P e a esfera em B, elas estão exatamente a mesma distância uma da outra, né? Aqui são 10 centímetros e aqui também são 10 centímetros. Nesse caso de FA, as massas têm exatamente o mesmo valor e aqui também, né? Tem exatamente o mesmo valor. Tanto B como P continua sendo a mesma, né? Então, o módulo das forças tem que ser igual, porque se eu substituir na lei da gravitação universal, não muda nada de um caso para o outro, tá ok? As distâncias são as mesmas, as massas são as mesmas.
Constante gravitacional, certo? A gente vai ter que usar mais para frente. É 6,67 aproximadamente, né? Vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Ok, estou escrevendo aqui os valores das massas, certo? A massa da esfera que está no ponto P é 0,010 kg e a massa das duas esferas que estão nos pontos A e B, né? Essas esferas maiores é 0,260 kg. Então vamos continuar a nossa resolução, né? O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que somar, né? Somar as forças que atuam na esfera que está no ponto P para encontrar quem é a força resultante que atua nessa esfera aí. Estou chamando exatamente a força resultante de F subscrito P. É dada por FA mais FB, certo? Então eu vou só copiar, certo? Eu vou copiar essas duas equações aqui, né? Se eu vou somar FA mais FB, então eu vou colocar todo mundo junto. Copiei aqui que nesse primeiro parêntese quem é FA e nesse segundo parêntese aqui quem é FB, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em um parêntese todo mundo que é coordenada x, no parêntese da esquerda, certo? E no parêntese da direita eu vou colocar todo mundo que é coordenada y. Então, eu tenho esse fator aqui, que é uma coordenada x, e tenho esse outro fator aqui, que também é uma coordenada x. Então, ficou tudo nesse primeiro parêntese, certo? E a coordenada x eu fatorei, né? Ficou aqui em evidência. E com a coordenada y da mesma forma. Tem esse fator aqui, que está sendo repetido aqui, e o mesmo fator, né, também, que está sendo repetido aqui. O que é que eu posso ver? Que na coordenada x eu estou somando exatamente dois fatores. Na verdade, eu estou somando, né, dois fatores idênticos, mas com sinais contrários, né? Aqui também seria uma soma de números negativos. O que está acontecendo em x é que eu estou somando dois fatores idênticos, certo? Com módulos idênticos, que seria f seno de θ, sendo que um tem sinal positivo e o outro tem sinal negativo. Então, claramente, a componente x de fp é zero, certo? Essa componente aqui, ela se anula. Enquanto que aqui eu tenho dois fatores, né, dois módulos com sinal negativo, então eles vão se somar e ficar menos 2f cosseno de θ, né? Então, no final das contas, eu vou ter só uma coordenada y para a força Fp, certo? Para o vetor Fp. Então, no final, chego que a força resultante que atua sobre a partícula que está em P é menos 2f cosseno de θ na direção y, ou seja, significa esse menos, significa exatamente que esse módulo está apontando na direção y negativo, certo? Então está apontando, deixa eu voltar lá na figura, essa força atua aqui a partir do centro da esfera, né, que está em P, para baixo, certo? Está para baixo aqui, exatamente contrária à definição que a gente fez inicialmente da coordenada y. Exatamente por isso que você tem um valor negativo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente substituir, né, a gente tem que saber quem é o módulo de F, que a gente vai calcular pela lei da gravitação universal, certo? E a gente tem que saber quem é cosseno de θ, que a gente vai ver pelo triângulo, né, que a gente tem no início. A gente consegue, se a gente pegar qualquer um desses triângulos retângulos, certo? A gente consegue calcular o cosseno de θ, né? Então, o módulo da força F, que é o módulo da força FA e também é o módulo da força FB, como eu já mostrei anteriormente, é constante gravitacional massa da partícula em P, massa da partícula, seja em A, seja em B, não importa, se é a mesma massa, dividido pela distância da partícula em B para a partícula em A, ou a distância da partícula em P para a partícula em B, porque as duas distâncias, né, são as arestas, né, são, na verdade, os lados são os lados do triângulo, certo? Tem exatamente
uma distância idêntica, né? Seja a distância de P para B é 10 centímetros, seja de P para A também é 10 centímetros, tá ok? Então, substituindo os valores, constante gravitacional, massa m minúsculo, aqui na verdade eu troquei a ordem, né? Na verdade essa daqui é a massa m minúsculo, certo? Que é a massa menor, 0,010 kg, e essa daqui que seria a m maiúsculo, que é 0,260 kg. Eu não coloquei as unidades, né? Mas tudo aqui está em unidades do sistema internacional, né? E anteriormente eu coloquei as unidades da constante gravitacional. Então, constante gravitacional, a massa da partícula em P, massa da partícula em A ou em B, não importa, é a mesma massa, e a distância também não importa, é a mesma distância. Distância em metros, né? Você vê aqui que no triângulo, nos lados do triângulo está representado em centímetros, né? Em centímetros, passando para metros, 10 centímetros é 0,1 metro, certo? Quando você executar esses cálculos, você vai obter aqui aproximadamente, né, fazendo aqui a aproximação, o arredondamento para duas casas depois da vírgula, você vai ter 1,73 vezes 10 a menos 11 newtons, ok? E outra coisa que a gente precisa para saber, né, quem é o vetor FP, é o cosseno de θ. Saber cosseno de θ, a gente vai nesse triângulo retângulo, a gente aplica a definição de cosseno. Cosseno de um ângulo θ é o quê? É cateto adjacente, né? Que nesse caso é 6 centímetros, dividido pela hipotenusa, que são 10 centímetros, tá certo? Então, cosseno de θ é 6 sobre 10, simplificando é 3 sobre 5, que é igual a 0,6, certo? Agora o que é que eu vou fazer? O que a questão pede é a aceleração no ponto P, né? A aceleração que a esfera no ponto P sofre, não é a força. Então, eu vou utilizar a segunda lei de Newton e escrever que o vetor aceleração que a esfera no ponto P sente é exatamente o vetor força que a esfera no ponto P sente dividido pela massa da esfera que está no ponto P, certo? Então, vou ficar, se eu substituir, né, o que eu encontrei anteriormente para a expressão para o vetor FP, que é exatamente isso daqui, certo? Substituo nessa equação para aceleração, vou ficar aqui, o vetor AP é menos 2F cosseno de θ dividido por M na direção Y, né? Ok. Então vai ficar 2 vezes F, que eu acabei de calcular aqui em cima, vezes cosseno de θ, que é 0,6, dividido pela massa da esfera no ponto P, que é 0,010, certo? Tudo isso é negativo e apontando na direção Y. E se você executar esses cálculos, você chega que a aceleração que a esfera no ponto P sente inicialmente, né, se ela for liberada naquele ponto, devido à atração gravitacional das duas outras esferas nos pontos A e B, essa aceleração é igual a menos 2,1 aproximadamente, né? Aqui para uma casa depois da vírgula, menos 2,1 vezes 10 a menos 9 metros por segundo ao quadrado na direção Y, né? Então a força aponta na direção Y para baixo, direção Y negativa, e a aceleração, obviamente, pela segunda lei de Newton também, né? Aponta para baixo na direção negativa do eixo Y. Então é isso, gente, por essa questão. Até a próxima.